Continuando a nossa série de sermões na primeira carta de Paulo aos Coríntios, convido os irmãos a abrirem no capítulo 6, versos de 1 a 11. 1 Coríntios 6, de 1 a 11, texto dessa manhã. Primeiro Coríntios 6, de 1 a 11, diz assim a palavra de Deus. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo. Não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vamos orar? Santo Deus, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz somente. Fala conosco. Que o Teu Espírito que nos santificou, justificou, aplicou a justiça de Cristo a nós, que Ele fale conosco por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Princípio do juiz natural. Sabe o que é isso? Se você é do direito, você sabe. Mas quem não é, fica tranquilo. É um princípio do direito que diz que numa demanda a ser julgada deve existir um tribunal e um juiz pré-estabelecidos para julgar essa demanda. A lei anterior ao que ocorreu é que diz quem é o juiz que vai julgar e onde isso vai ser julgado. E só esse juiz, o juiz natural, ele tem competência para julgar esse tipo de matéria. Por exemplo, um juiz de um tribunal de trabalho, ele não pode julgar um crime de homicídio. Por quê? Porque esse crime tem que ser julgado na vara criminal. Porque a lei brasileira pré-estabeleceu quem é o juiz natural dessa questão. Outro exemplo, um torcedor do São Paulo, ele não pode julgar o Flamengo e fazer chacota do Flamengo. Muito menos de púlpito. Porque o time dele é muito pior. E segundo, porque tem 10 anos que ele não sabe julgar o que é um time bom. Ele não tem competência para isso. Agora, sério, violar o princípio do juiz natural, fazendo com que alguém que não tem competência para julgar uma matéria, julgue mesmo assim essa matéria, é o que nós chamamos de um tribunal de exceção. E se a lei já foi desrespeitada para que esse tribunal fosse criado, você acha mesmo que o veredito desse juiz de exceção seria justo? Difícil, né? Pois é, algo exatamente assim que estava acontecendo em Corinto. Os irmãos daquela igreja estavam buscando tribunais de exceção
para resolver as desavenças entre eles. E fazendo isso, eles estavam rasgando a lei de Deus. Eles estavam levando as suas questões para juízes incompetentes julgarem. E eles estavam desprezando o princípio de que havia não só um juiz natural da questão, mas um juiz sobrenatural da questão. Um juiz sobrenatural sobre toda a terra. E aí? Dá para um crente fazer justiça assim? Hoje nós veremos que nós devemos usar a mesma justiça graciosa que Deus nos deu nas disputas entre nós. Esse é o resumo da mensagem de hoje. Nós devemos usar a mesma justiça graciosa que Deus nos deu nas disputas entre nós. Nós vamos ver isso em 2 pontos. E o primeiro deles é que nós devemos julgar na igreja, aqui na igreja, as disputas que surgirem entre nós. Mais um capítulo da carta de Paulo aos Coríntios começando, e mais um problema precisando de tratamento. A coisa estava bem feia em Corinto. Sabe o que é pior? A igreja atual se parece demais com a igreja de Corinto. Demais. Depois daqueles irmãos terem sido instados a abandonarem o seu orgulho para acabarem com as brigas e divisões e também para expulsarem aquele incestuoso adúltero, aqueles irmãos eles precisavam de uma nova correção, agora um novo problema. Porque de novo eles estavam agindo segundo os padrões do mundo e não os padrões de Deus. Irmãos estavam processando outros irmãos na justiça comum para obterem ganhos em causas financeiras sem tentar resolver a questão entre eles, sem sequer tentar fazer isso. E veja como isso que eles estavam fazendo tem relação grande com o problema do capítulo 5. Em ambos os casos, a igreja de Corinto abriu mão de uma das suas marcas distintivas, a disciplina. Veja se não parece com as igrejas atuais. A igreja ela deixa de exercer o seu papel de disciplina, ela deixa de exercer a sua responsabilidade de julgar as questões que ocorrem no seu meio, ou fingindo que nada está acontecendo, como foi o caso do incestuoso, não está acontecendo nada, não vou fazer nada. Ou levando os seus problemas para que outros descrentes julguem os seus problemas. Por quê? Porque não exerce a sua responsabilidade de disciplinar o seu povo. E em ambas as situações, o resultado é uma igreja doente, é uma igreja desfigurada, é uma igreja envergonhando o nome de Cristo. É uma igreja precisando de um tratamento urgente. E é por isso que Paulo, mais uma vez na carta, precisa usar palavras duras, para que aqueles irmãos vissem a gravidade do que estava acontecendo ali. Veja comigo de novo o verso 1. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo vai ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha, vou-lo digo. Não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. Paulo mostrou quem estava julgando os problemas naquela igreja. E não era a igreja, eram descrentes. Ele diz, algum de vocês se atreve, se aventura a quando tem uma questão contra outro, levá-lo para ser julgado por um tribunal injusto e não perante os santos? Um crente levando outro crente para ser julgado por um descrente? Que lógica tem nisso? Vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo? A palavra de Deus diz em textos como Mateus 19, 28, Apocalipse 24, que o povo de Deus vai julgar toda a humanidade, junto com Cristo. Todos os descrentes vão ser julgados pelo povo de Deus, por todas as suas obras. Mas eles não conseguiam julgar uma questão mínima entre eles.
É como se Paulo dissesse: vocês vão julgar a vida inteira, as obras inteiras, o juízo, vocês vão dar o destino eterno dos descrentes junto com Cristo, mas vocês não conseguem julgar uma questão mínima entre vocês. Vocês percebem o absurdo que é isso? E não só os homens serão julgados por nós. Veja que os anjos também. Paulo diz: vocês não sabem que nós julgaremos os próprios anjos? 2 Pedro 2,4 diz que Deus lançou os anjos rebeldes lá no inferno e que eles estão aguardando o julgamento. E sabe quem vai julgar? Cristo e nós. O povo de Deus vai julgar também. É como se vocês vão julgar o destino eterno de seres sobrenaturais, mais poderosos do que vocês, e vocês não conseguem julgar as coisas naturais dessa vida? Porque quando vocês têm uma questão contra o outro, ele diz, a respeito de negócios dessa vida, vocês correm para constituir um tribunal daqueles que não têm aceitação nenhuma na igreja. E esse termo aí traduzido como não tem aceitação, é difícil de traduzir. Não é que os magistrados não fossem respeitados pela igreja, eles eram. A palavra de Deus diz que nós temos que respeitar, que aceitar o papel deles sobre nós. E também não é que eles não fossem aceitos na igreja se eles se convertessem porque eles eram magistrados, não. Mas é que o juízo deles acerca do povo de Deus, em questões triviais, que deveriam ser julgadas na igreja, não tinha valor algum. Não tinha valor algum. Eles não tinham o Espírito de Deus para julgar as coisas com sabedoria divina. Eles não tinham a palavra de Deus para guiar as suas decisões em conformidade com a vontade de Deus. E os crentes que tinham o Espírito, que tinham a palavra, não usavam. Eles sabiam qual era a vontade de Deus, não faziam. Eles podiam agir de acordo com a vontade de Deus e não agiam. Eles preferiam pedir que um cego os guiasse na direção certa. Percebe como chega a ser ridícula a comparação entre as coisas? Alguém que vai julgar o mundo inteiro não consegue julgar uma questão mínima entre dois crentes. Lembra disso? Crentes. Alguém que vai julgar a eternidade inteira de seres sobrenaturais não consegue julgar uma questão terrena e passageira entre dois crentes. Alguém que tem todas as fontes da sabedoria divina, tem o Espírito Santo de Deus, apela para a sabedoria humana para ver quem está certo. É como um escritor que já produziu 5 calhamaços de 1.500 páginas, chegar para uma criança que não sabe nem ler nem escrever e falar assim: me ajuda a escrever a próxima frase? Não faz sentido. É vergonhoso. E essa foi a intenção de Paulo, de falar essas coisas. Ele fala no verso 5, eu estou falando isso para vocês ficarem com vergonha mesmo. Sabe por quê? Porque quando um irmão ele se põe numa posição de disputa contra outro irmão e pede para um descrente julgar essa questão, ele está envergonhando o nome de Cristo perante o mundo. Primeiro, ele está dizendo que não faz a menor diferença quem é aquele que está do outro lado, quem é aquele que está na disputa contra ele. Não faz a menor diferença como Deus vê aquele que está do outro lado. Os dois são filhos de Deus, os dois são irmãos. Segundo, ele está dizendo que a palavra de Deus e o Espírito de Deus são insuficientes para resolver a questão. Se eles têm a palavra, se eles têm o Espírito e eles não conseguem resolver, eles estão dizendo que não são suficientes. Terceiro, ele está dizendo que a igreja inteira é incapaz de julgar, de promover reconciliação entre aqueles irmãos. É por isso que Paulo pergunta no verso 5, não tem um sábio entre vós que possa julgar essa questão no meio de vocês? No meio dos irmãos? Logo na igreja de Corinto, que todo mundo dizia que era sábio, né? Todo mundo dizia que era conhecedor da Bíblia, sábio.
Não tinha umzinho para resolver a disputa entre eles? Claro que tinha. E quarto, o irmão que leva outro irmão a um tribunal para resolver uma disputa, ele está mostrando o que é mais importante para ele. Não é a glória de Cristo. Não é a edificação da igreja. Não é o testemunho aos descrentes de que, embora pecadores, nós buscamos sempre o caminho da reconciliação. É o dinheiro. É a própria reputação. É o direito de se vingar daquele que o prejudicou. Quem faz isso está dizendo isso. É o mais importante para ele. E, infelizmente, queridos, isso é o que acontece até os dias de hoje, quando irmãos se apressam a litigar com outros irmãos na justiça, ao invés de buscar o caminho que o Senhor nos deu para resolvermos as disputas entre nós. Por exemplo, um crente bate num carro de outro crente. Nenhum dos dois acha que foi culpado na batida. E eles preferem brigar na justiça a tentar um acordo entre si. O empregado cristão se sente lesado pelo seu chefe, também cristão. E em vez de tentar conversar com ele, ou até de levar um caso a um outro irmão, uma ou duas testemunhas, ou até, se for o caso, de levar ao conselho o caso, ele vai arrancar o máximo de dinheiro que ele puder do seu irmão e chefe na justiça. Um casal passa por problemas sérios no seu casamento. Eles não buscam ajuda de ninguém da igreja para tentar se reconciliar. Eles preferem ir à justiça para resolver as suas desavenças. A igreja ela só é comunicada depois, quando tudo já foi feito. Um irmão discorda de uma decisão de um conselho ou de um presbitério e ele vai à justiça comum para tomar as providências pelos danos morais que lhe foram causados, em vez de entrar com recursos na própria denominação para tentar resolver a questão. Um parênteses, vocês sabiam que na Igreja Presbiteriana do Brasil nós temos a possibilidade de entrarmos com recurso em outras instâncias da igreja quando nós discordamos de uma decisão conciliar? Os concílios, eles podem errar. E às vezes eles erram mesmo. E nós cremos que é bíblico, que é o certo a fazer, que os concílios sejam supervisionados por outros concílios. O conselho da nossa igreja, por exemplo, ele presta contas ao nosso presbitério. O presbitério presta contas ao sínodo. O sínodo presta contas ao Supremo Concílio, que é a reunião de todos os concílios da igreja. Nós fazemos isso para que a palavra de Deus prevaleça nas nossas ações e nas nossas decisões. Mas volta e meia, queridos, aparece alguém preferindo a justiça dos homens no lugar da justiça de Deus. Vergonha. Vergonha para os irmãos. Vergonha para as suas igrejas. Vergonha principalmente para o nome de Cristo. Quando nós agimos assim, queridos, nós estamos desprezando o princípio de que há um juiz sobrenatural, que é o Senhor da nossa vida, que ordena na sua palavra que nós busquemos sempre, sempre e sempre a reconciliação. Que nós sigamos os passos de Mateus 18, por exemplo, até que a questão seja resolvida. Um juiz que também nos deu o seu espírito, a sua palavra, a sua igreja, para mediarem os conflitos que houver entre nós. Um tribunal de exceção, ele não vai saber julgar a questão que não lhe compete. Não vai saber. A injustiça, ela vai ser feita porque a justiça daquele que é o nosso juiz foi rasgada. Quando nós agimos assim. Um adendo importante aqui. Paulo não está falando de ações na esfera criminal. Porque, infelizmente, tem muita igreja usando esse texto de maneira errada para acobertar, principalmente líderes, abusadores e criminosos. Não é disso que ele está falando aqui. Não é tarefa da igreja julgar esses casos. Romanos 13 nos diz, é o papel do Estado. O Estado é a espada de Deus nesses casos. Se alguém cometeu um crime contra você, mesmo que ele se diga cristão, ele tem que se ver com a espada de Deus. Denuncie, busque ajuda.
E você, bandido e abusador, pode esperar. Porque mais cedo ou mais tarde, a espada de Deus vai te pegar. Mas sabe, não só aqueles que entram na justiça contra irmãos, eles constituem um tribunal de incrédulos para julgar as questões dos crentes. Todas as vezes que nós deixamos de tratar das questões entre nós e pedimos a incrédulos que façam juízo de valor sobre as nossas questões, a gente faz o mesmo. Não precisa ter tribunal para isso. A gente está fazendo o mesmo. Por exemplo, quando você tem um problema com o irmão da igreja e você vai se queixar desse irmão para aquele seu parente, aquele seu amigo descrente, você está desonrando o nome de Deus. Quando você lava roupa suja com outro irmão, publicamente, para incrédulos verem nas redes sociais, quando você ridiculariza aqueles seus irmãos que pensam teologicamente diferente de você, perante os incrédulos nas redes sociais, você também está desonrando o nome de Deus. Você está dizendo para os incrédulos: julguem quem é melhor entre nós. O caminho da reconciliação é uma ordem para nós, queridos. Ele não é opcional. Nós lemos mais cedo: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, tu e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Que bom. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele ainda não atender, diz-o à igreja. E se ele recusar, se ele se recusar também a ouvir a igreja, considera como gentio e publicano. Está aí o caminho. Esse é o caminho que nós devemos seguir. Tá, mas se a igreja então considerar, mesmo depois de todos os passos, aquele irmão como crente, se ela fala: não, ele é crente, e você também é crente, e aí, o que eu faço? Se a sabedoria divina também, por meio dos seus líderes, disser: olha, não dá para dizer quem está certo e quem está errado, os dois estão parcialmente certos e os dois estão parcialmente errados, o que a gente faz? O nosso segundo ponto: nós devemos estar dispostos a sofrer o dano, confiados na justiça de Deus. Vamos reler os versos 7 a 11. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E tais fostes alguns de vós. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo continua o argumento agora mostrando o que eles estavam fazendo e o resultado disso. Ele diz no verso 7, só o fato de existir alguma demanda judicial entre vocês já é completa derrota para vocês. É interessante que esse termo que ele fala entre vós, demanda entre vós, se a gente fosse traduzir literalmente, seria contra si mesmos. Só o fato de você ter uma demanda contra vocês mesmos já é uma derrota para vocês. Porque essa é a ideia. Quando um crente ele entra na justiça contra outro crente, ele está entrando contra ele mesmo. Eles são um em Cristo. Eles são unidos por Cristo. E quando ele não busca conciliação na igreja, mas ele prefere brigar com esse irmão na justiça, mesmo que ele ganhe a causa, ele já perdeu. E não só ele perde, toda a igreja perde. E não só a igreja perde, o nome de Cristo é envergonhado perante o mundo, porque os seus discípulos não sabem se conciliar entre si. Eles precisam que descrentes resolvam a questão. Além disso, os esforços daquela igreja de testemunhar o evangelho vão por água abaixo. Porque como é que eu posso testemunhar do amor de Deus para um descrente
Se eu não consigo amar o meu irmão, que é crente como eu? Como? Ou esse amor ele não fez nada em mim, não mudou nada? Ah, Deus ama, mas não faz diferença nenhuma. Ou esse amor não existe. Só isso. Divisões, brigas, amargura, dureza de coração, desonra ao nome de Deus, derrota completa. São esses os resultados daquele que vai e litiga com seu irmão na justiça. Dos homens, em vez de tentar se reconciliar com seu irmão. Está aí naquele caso. Ninguém sabe quem está certo e quem está errado. Alguém está certo em uma parte, outro está certo na outra parte. Os dois são crentes. O que a gente faz? Dá o passo seguinte. Veja o versículo 7b. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Podia ser que as duas partes tivessem razão na disputa. Podia ser que ambos fossem crentes, embora não estivessem enxergando direito quem estava certo e quem estava errado. Tá, e agora? Pode ir para a justiça, já que a gente não conseguiu resolver? Não. Vai para o juiz. Vai para o juiz sobrenatural da questão. Vai para ele. Entrega ao Senhor, mesmo aquilo que acha que você tem direito de receber. Confia na justiça dele. Confia no senhorio dele. Isso é sofrer a injustiça e o dano. É dizer, Deus, o Senhor é mais importante para mim do que eu ganhar essa causa. O Senhor é mais importante para mim do que eu estar certo. O Senhor é mais importante para mim do que os meus direitos. O Senhor é mais importante para mim do que a minha reputação. O Senhor é mais importante para mim do que o meu dinheiro. O Senhor é o mais importante para mim. Do contrário, mesmo quem tivesse razão na disputa, estaria fazendo injustiça. Fazendo dano aos próprios irmãos. Mas como é que eu estou fazendo injustiça se a minha causa é justa perante a lei? Porque você está abrindo mão da justiça de Deus. Do que Ele manda fazer na sua palavra, e você está buscando justiça com suas próprias mãos. E você sabe, quem entra numa demanda judicial contra outra pessoa, quer que ele pague até o último centavo. E quer que ele se dê mal. Ódio e vingança contra o seu irmão não combina com a justiça de Deus pregada no Evangelho. Nem um pouco. Olha o que Jesus diz em Mateus 5, 38 a 40. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo, mesmo termo, demandar, e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Isso combina com uma disputa judicial entre irmãos? E Paulo diz na sequência, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Quem faz deliberadamente injustiça contra o irmão, está agindo como se fosse o quê? Injusto. Mesmo que a justiça terrena seja a seu favor, mesmo que ele seja justificado por Deus, sim, ele está agindo como aqueles que não vão herdar o reino de Deus. E se ainda assim aqueles irmãos ainda estivessem na dúvida, ainda estivessem achando difícil sofrer o dano, Paulo traz um último argumento que abriria os olhos dele na questão. Quem são os injustos? De fato. São aqueles que vivem nas práticas da injustiça. E Paulo faz uma lista aqui. Se você der uma olhada nessa lista, ela já foi trazida no capítulo 5, quase inteira antes. E essa lista é um reflexo dos 10 mandamentos. Os pecados aqui cometidos são a quebra dos 10 mandamentos, de uma maneira geral. Quem são os injustos? São os que deliberadamente e sem qualquer arrependimento vivem na imoralidade sexual,
cultuam falsos deuses, violam os laços do matrimônio, se envolvem em práticas homossexuais, sejam como passivos, que aí está traduzido como efeminados, ou ativos, traduzido como sodomitas. Mas não só eles, olha o resto da lista: ladrões, gananciosos por dinheiro, os que se entregam à bebedice, e olha o fim da lista: os maldizentes e os roubadores também não herdarão o reino de Deus. É fácil a gente olhar para um imoral, para um idólatra e para um ladrão e dizer: olha, esse não vai para o céu não, certeza, não vai. É fácil, né? Mas veja que a justiça de Deus é muito superior à nossa. Quem é avarento, quem vive maldizendo o outro e quem defrauda financeiramente o outro, e foi o termo colocado como roubador, quem defrauda financeiramente o outro, também não vai herdar. Não vai herdar. E quem é que estava fazendo isso contra o próprio irmão num tribunal de incrédulos? Aqueles que já não eram mais injustos. Por isso que Paulo diz: sabe essa lista de pecados aí, grande, feia? Esses eram vocês. Esses eram vocês. Ele fala alguns de vós, mas não tem quem não peque. Vocês foram assim. Vocês já não são mais assim. Mas vocês se lavaram. Veja que ele fala mais 3 vezes de propósito. Mais. Presta atenção. Vocês se lavaram. Aqui uma referência ao batismo, que representa o lavar do Espírito Santo no nosso coração. Vocês foram santificados, vocês foram separados por Deus para serem dele. Vocês foram justificados, vocês foram declarados justos por Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O Deus Trino justificou vocês de toda a culpa que vocês tinham. O Deus Trino santificou vocês para serem dele. Ele limpou o coração de vocês, ele incluiu vocês na família dele. Vocês não são mais assim. Parem de agir como se vocês ainda fossem assim. Mas como é que um Deus justo e santo, ele poderia fazer isso por quem não tinha o menor direito de receber isso? De justificar, santificar e limpar um imoral, um ladrão, um maldizente, um roubador. Como é que ele poderia fazer isso por quem não queria nem se arrepender, não queria nem saber dele, queria rebeldia contra ele? Só se alguém sofresse o dano no lugar deles. E esse alguém foi Jesus. Jesus sofreu o dano. Deus o Pai o enviou ao mundo para viver perfeitamente por nós. E ele foi para a cruz para pagar a nossa dívida eterna, para nos reconciliar com Deus e para nos dar a sua justiça. Jesus sofreu dano. Ele sofreu dano maior. E o Espírito Santo que mora dentro de mim e de você é quem diz para nós: vocês são justificados por Cristo, vocês vão herdar o reino de Deus, porque Ele sofreu dano. Ele tomou sobre si a injustiça de vocês e Ele deu no lugar a justiça dEle, para que a justiça de Deus fosse feita. E eu te pergunto, será que quem recebeu de graça tanta justiça do alto não poderia também imitar o seu Senhor, abrindo mão da justiça terrena e sofrendo o dano, caso fosse necessário? É interessante que no texto de Mateus 18, depois que tem aqueles passos que nós devemos tomar para nos reconciliar com os nossos irmãos, Pedro ele fica com a pulga atrás da orelha. E ele fala assim: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? E olha, Pedro achava que estava falando muito, porque na tradição eles falavam em 3 vezes. E ele fala assim: 7 vezes? Número perfeito, né? 7 vezes está bom? E Jesus fala: 7 não. Até 70 vezes 7. Imagina só, 70 vezes 7, o irmão vai e peca contra ti e você fala: eu te perdoo. E Jesus não para aí. Na sequência ele conta uma história. Ele conta a história do rei que foi ajustar as contas com seus servos e ele perdoou aquele que devia 10.000 talentos a ele. Mas esse mesmo servo que foi perdoado pelo rei,
ele foi incapaz de perdoar o seu conservo que devia 100 denários. E o lançou na prisão. E quando o rei ele sabe disso, quando ele soube disso, ele mandou o servo para a prisão também, até pagar o último centavo. E Jesus disse no verso 35, assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um vosso irmão. Você que já foi justificado por Deus, você percebe o tamanho da dívida que você tinha contra Ele? Você sabe quem sofreu o dano para que você fosse perdoado? Então é hora de considerar a possibilidade de sofrer o dano nessa dívida infinitamente menor, que você insiste em levar para ser julgada por incrédulos. Siga a palavra de Deus. E creia que mesmo que você perca aqui nessa vida, nessa terra, você já ganhou tudo no reino eterno de Deus. E para você que ainda não faz parte desse reino, mas tem vivido em uma dessas práticas injustas, que você sabe que não te levarão a Deus, eu tenho uma boa notícia. Há perdão para você. Há perdão. Creia em Jesus hoje. Confie que Ele pagou pelos seus pecados, sejam eles quais forem, e receba a justiça e uma nova vida dEle hoje. E sabe, talvez você lute ainda com algum desses pecados, mas você não vai ser mais escravo dele se você crê em Cristo. E você também vai herdar o reino de Deus. Queridos, há um juiz sobre nós. E quando eu falo sobre nós, não é só sobre a igreja. É sobre toda a criação, sobre todo o universo. O Senhor é o juiz natural, ou melhor, sobrenatural, de tudo aquilo que existiu e existirá nesse mundo caído e no mundo por vir. E na sua santa lei, revelada a nós, fica absolutamente claro como nós devemos agir em toda e qualquer situação. O nosso Deus, queridos, Ele não é um juiz de exceções. Ele é sempre justo. Sempre justo. Então, como é que você acha que devem agir aqueles que se chamam pelo seu nome? Buscando brechas na sua santa lei para violar essa lei? Ao submeterem a tribunais de exceção? Ou se submetendo a ela, mesmo que isso lhes cause dano? O juiz de toda a terra está nos observando agora, e ele está perguntando para mim e para você: quem é o seu Deus? Sou eu, diz o Senhor? Ou é você mesmo? E toda vez que você se sentir injustiçado numa questão, especialmente numa demanda contra um irmão da igreja, lembre de 2 julgamentos que estão nesse livro aqui. O primeiro foi naquela quinta e sexta de trevas, quando juízes incompetentes, injustos, mentirosos, julgaram o juiz de toda a terra. Falsamente condenaram a morrer numa cruz. Mas sabe por quê? Para que Cristo sofresse o dano no nosso lugar. Para que a sua justiça nos fosse dada. A justiça da qual nós precisamos de fato, ela nos fosse dada. E para que a justiça divina reinasse sobre nós. E o segundo julgamento que você tem que lembrar vai ser no dia final. Quando esse juiz ele não vai ser mais julgado, mas ele vai julgar toda a terra. Todos os povos de todas as eras. E os anjos. E ele vai condenar todos aqueles que não quiseram a sua justiça. E ele vai glorificar todos aqueles que receberam a sua justiça pela fé. E sabe quem vai estar do seu lado, crente? Nesse dia final? Justificado junto com você? Aquele irmão contra o qual você tinha uma demanda. Mas você desistiu de agir como o mundo age. Por amor ao seu juiz. E por crer na justiça dele no lugar da sua. Naquele dia, a questão entre vocês, que não tenha sido resolvida nessa terra, vai ser resolvida. E não vai haver mais nenhuma disputa entre vocês. Só comunhão eterna.
E eu te pergunto, dá para um crente fazer justiça assim? Agora dá. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua justiça. A tua justiça que agiu na história. Quando o Senhor enviou o seu Filho para pagar por nós naquela cruz. O Senhor é justo, o Senhor não poderia deixar o nosso pecado impune. Mas o Senhor nos deu perdão, porque Ele já pagou por nós, Ele sofreu o dano por nós. Ajuda-nos, Senhor, a lembrarmos disso todos os dias. Quando quisermos submeter a tribunais injustos aqueles a quem o Senhor já justificou. Ajuda-nos a obedecermos a Tua palavra, a crermos no Senhor, a dizermos que o Senhor é mais importante do que os nossos direitos, as nossas vontades, a nossa reputação, o nosso dinheiro, qualquer coisa, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a refletirmos a glória de Cristo, quando buscarmos a reconciliação entre nós, mostrando que o Teu amor cobre multidão de pecados. E o Teu perdão também pode ser estendido aos nossos irmãos. E se há alguém aqui, Senhor, que ainda vive na injustiça, se enganando de que não há problema nisso, toca esse coração nessa manhã, para que possa crer e confiar naquele que nos dá a justiça, possa ser justificado também. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos cair em pé.